Olá, Oi! boa noite. Boa noite, Mi! Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo! Aqui, ó, tá bom a luz aí? Hoje tá ótimo, hein? Não ficou bem melhor. Não Ai, ficou, que bom. Tom? Não tá bom aí a luz dela? Olha só, deixa eu te avisar, né, que como eu moro na roça e tá chovendo, se eu tiver algum problema com a internet, aí você Você vai e avisa o volta. pessoal. Aí eu Tá, tento entrar de novo. tá bom, tá bom. Aí, amigo, Milene, o pessoal tá entrando, daí a gente avisa que a gente vai tirar os comentários, depois volta, né? Que tem a caixinha de perguntas. Sim, Que legal! deixa eu... É bacana, né? Deixa eu ver se eu consigo pôr. Eu não sei ainda mexer direito É, a nisso. gente tá aprendendo. Karen. A Karen trabalha comigo. Ah, é? Que bom, bem-vinda. O William, meu amigo, personal trainer. Bem-vindo, William. Entrou aí a Brigitte, que fez com a gente o módulo, né? A A Brigitte. Brigitte Constella. Ah, Eu não sei se você estava nesse módulo. então, eu não tô lembrando. Do primeiro agora? Não, Não. o anterior, acho que ela fez com a gente. Mas você não fez, né? Você fez depois. Também tá É, aí a o que. Lidiane. Que bom, que ótimo. Que bom que vocês estão aqui com a gente. A gente está muito contente de estar aqui, podendo compartilhar todo o aprendizado e toda a vivência que a gente teve de uma maneira muito profunda, muito intensa, que modificou a nossa visão de vida. Eu falo por mim, pela Milena, e porque a gente já conversou bastante, né, Milena? Então dá para falar esse ponto que a gente tem Sim. algumas semelhanças nisso tudo, né? Quando eu falo sobre isso, eu posso dizer que eu ganhei minha vida de volta. É, Eu sempre é, falo isso, porque às vezes a gente acha que está vivendo de verdade e, na verdade, não. A gente é. está, como se diz assim, vamos dizer, sobrevivendo. Quem é que tá? Mas Lua? Lua, oi, é a minha mãe. filha, é a minha filha, Ai, que legal. é a Como é o minha nome dela? fofa, Luana. Luana, que legal. A gente vê oi, mãe, já pensa que é com a gente, né? Eu já pensei que... Aham. E aí, Magali, então, para a gente falar para o pessoal um pouco, enquanto o restante vão entrando, quem não entrar também, depois assiste a live, né? Isso, né? Tranquilo. E a gente conta um pouco da nossa história, da nossa experiência com as constelações familiares, né? O que, que a lei do pertencimento tão forte faz com a gente. Se a gente É, não tiver consciência disso, a gente acaba entrando num movimento tão inconsciente e perdendo coisas importantes da vida, né? exatamente. Porque ela atua mesmo inconscientemente, né? O Décio É. sempre dá o exemplo que a gente não precisa pensar na digestão, ela acontece sem a gente pensar, né? E essas Você leis, sabe que é engraçado, leis porque eu sistêmicas tava, acontecem assim, né? refletindo sobre isso, né? E antes, como será que ia quando as pessoas não sabiam o que era a lei da gravidade, né? Porque Pela, precisou alguém testar, né, e falar sobre isso para que a gente pudesse hoje saber o que, que significa a lei da gravidade, né? E a lei da mas mesmo gravidade, ela, independente se a gente soubesse dela ou não, se a isso, gente subir num prédio e dar um passinho para frente, é puff no chão. exatamente, E aí, assim, quando a exatamente. gente fala de leis sistêmicas, né, pertencimento, ordem, equilíbrio, eu vejo que muita gente não faz ideia do que seja isso. Então, são leis naturais que, vamos dizer assim, elas têm uma influência nas relações humanas, né? São as leis que regem, basicamente,
as leis humanas, dos relacionamentos humanos. Então, por isso que é importante saber, né? Às vezes a gente está relacionando com as pessoas aí, está tendo problema e nem sabe o porquê disso, né? Exatamente. Teve uma pessoa que perguntou aqui qual que vai ser o tema da live, vai ser pertencimento. É Lei uma do da pertencimento. a lei do pertencimento. Como a Milene acabou de falar, pertencimento, ordem e equilíbrio são leis naturais. E hoje a gente vai focar na lei do pertencimento, tá? Isso. Uma lei tão forte. Nossa, se todo mundo soubesse da força dessa lei sobre a nossa vida, as pessoas poderiam se interessar mais e acabar assim, vamos dizer assim, melhorando um pouco a sua própria vida, né? Quando você toma Uhum, consciência do que o pertencimento significa e como que ele atua, né? Bora exatamente. lá ou você quer Bora esperar mais lá. um pouco? Não, a gente vai começando, então lembrando, né, que o nosso tema hoje é a lei do pertencimento. É, eu e a Milene, a gente está partilhando um pouco da nossa experiência e também do nosso conhecimento nessa jornada sistêmica que a gente iniciou e que tem sido transformadora. Quando a gente fala aqui, não é assim dando aula, nem lição de moral, é dizendo o que funcionou. E para cada um verificar a pertinência disso para a vida e procurar aplicar ou procurar compreender um pouco mais essas leis dos relacionamentos, né? Sim, exatamente isso. Assim, o nosso para quê nessas lives e tudo é dividir com as pessoas as dificuldades que a gente teve e que a gente conseguiu, graças aos estudos das constelações familiares, ir aplicando na nossa vida, mudando a postura e aí tendo acesso a uma vida mais leve, relacionamentos mais leves. E, na verdade, gente, isso pode ser aplicado em muitas áreas da nossa vida. Muitas mesmo, muitas. Trabalho, amizade, muita coisa. Exatamente. Você falou de relacionamento agora e como eu tenho um segundo casamento, e essa lei do pertencimento ela é muito importante, né? Porque, segundo o Bert, quem que pertence? Né? Então eu peguei um resuminho aqui, quem que pertence? Então ele fala assim, quem que pertence ao seu sistema? Então pertence o filho e os irmãos. Inclusive os mortos, os natimortos, os abortos espontâneos ou abortos provocados. Pertence também os pais e os seus irmãos. Então, inclusive os mortos, os nascidos mortos, os filhos abortados, os filhos nascidos fora do casamento e os meio-irmãos. Para as leis sistêmicas não tem meio-irmão, né? É todo mundo irmão. Quem mais pertence? Os avós. Em algumas vezes, em alguns casos, os irmãos. Eventualmente, um ou outro bisavó. Ah, que legal, então é só família? Não, né? Tem um ponto a mais. Inclui-se também pessoas sem laço de parentesco, que tenham cedido o seu lugar a outro no grupo familiar. Então, parceiros anteriores dos pais ou dos avós. E todos aqueles cuja desgraça ou morte tenha resultado em vantagem para outras pessoas do grupo familiar. Então, eu comecei falando sobre o relacionamento. Eu tenho um marido atual, que é meu segundo marido, e tenho o meu primeiro marido é pai do meu filho. Então, os parceiros anteriores dos pais, eu vou focar um pouco para o meu pai e para minha mãe, que são separados. Os filhos do meu pai, com a nova mulher dele, minha mãe pertence ao sistema deles, porque ela é a primeira mulher do meu pai. Deu para entender? Deu-me, ficou claro? Né? Então, a minha Ficou. mãe pertence ao sistema das filhas do meu pai com outra mulher. Os filhos da minha mãe com outro homem pertencem ao sistema do meu pai. Então você fala, nossa, mas então não dá para a gente separar e passar uma borracha, apagar? Não dá. A gente tenta.
Muitas vezes a gente tenta, o falecido, não quero mais saber, a gente até tenta fazer isso, mas a vida não vai fluir, porque segundo o Bert, existe uma estrutura de valorização do pertencimento. Então, se alguém que pertence for excluído, esse sistema vai fazer de tudo para que essa pessoa seja incluída. Tudo. Então, um mais novo vai representar aquela pessoa mesmo sem saber, como a gente estava falando da inconsciência na ação, como a lei da gravidade. Então, não vale só para a família. Dei alguns exemplos aqui que não é só família. Se a gente ampliar para outras áreas, a gente vai ver que não é só família. Mas nesse pedacinho aqui que o Bert fala, já dá para perceber que se houve uma morte e que você teve vantagem com aquela morte, aquela pessoa pertence ao seu sistema, né? O sistema não é só família. No meu caso, é muito importante, porque eu venho de pais separados, tenho os chamados meio-irmãos, mas são meus irmãos do lado da minha mãe, do lado do meu pai, tenho 2 maridos, né? Não ao mesmo tempo, já tive um, agora eu sigo. E a inclusão de todo mundo é um trabalho importante. É uma coisa que deixa a minha vida mais leve e me deixa mais no meu lugar. Sabe o que eu acho importante até dizer para o pessoal aqui é o seguinte: como é que nasce essa lei do pertencimento, né? Então, ela nasce de um vínculo. E qual é esse vínculo? Então, igual a Magali falou, o vínculo de sangue. Então, todo mundo que você tenha uma gotinha do sangue dessa pessoa, você tem vínculo com ela, certo? Então, basicamente, a maioria dos familiares, exceto primos, né? E como diz o nosso professor, hoje é assim. Pode ser que no futuro os primos possam pertencer, mas por enquanto não. Né? Então, o vínculo aí é de sangue com os familiares. Uma gotinha de sangue que você tiver aí com a pessoa, meio irmão, tipo tio-avô, pertence e às vezes, né, pode às vezes ter correlação com você mesmo. E aí nós temos outro tipo de vínculo que são chamados vínculos de destino. Quando a gente comunga de um destino com essas pessoas. Aí tem a parte de vantagem existencial ou desvantagem existencial, que é o que a Magali estava falando. A vantagem existencial é quando alguém contribui com a sua vida, como, por exemplo, alguém salva a sua vida. Você está afogando, alguém pula lá e te salva. Então, essa pessoa te deu uma vantagem existencial. Se não fosse ela, você teria morrido. Por exemplo, alguém que contribuiu, vamos dizer assim, financeiramente para a sobrevivência sua e da sua família. Pode até não ser um parente de sangue, mas essa pessoa vocês acabam tendo um vínculo de destino com ela. É uma vantagem, né? E desvantagem? É quando alguém, vamos dizer assim, tira a vida do outro, né? Então aí houve uma desvantagem existencial. E isso tudo gera vínculo. E gerou vínculo, a lei do pertencimento, ela atua. Então, assim, a grosso modo, o que acontece? Quando nós temos pessoas, vamos dizer assim, com destinos agradáveis, familiares ou vamos dizer não, vamos colocar na família, né? Vamos dizer assim que no meu sistema eu tive alguém que cometeu um homicídio, vamos colocar isso, né? Que é bastante, vamos dizer, forte, né? Tirou a vida de alguém. Geralmente essa pessoa fica totalmente excluída. E aí o que acontece? Essa lei do pertencimento, ela trabalha na compensação dentro do sistema familiar. Então, como essa pessoa ficou excluída, às vezes esquecida, ou mesmo praticamente julgada, né, pelo ato que ela cometeu, Desprezada, pode ser, né? o que acontece? Um descendente, ele é eleito nessa lei
para que ele represente essa pessoa que foi excluída. Então ele vai se sentir como ela, ele vai ter comportamentos muito similares aos delas, e às vezes ele acaba repetindo esse destino também. Para incluir aquela pessoa que foi excluída, né? Sim, sim, isso é muito sério, gente, muito sério. Por isso É muito que sério. eu aprendi muito com a constelação o não julgamento. E é uma coisa tão libertadora quando a gente entra, né, nesse movimento do não julgar, a gente fica tão mais leve, porque a gente começa a ter um olhar mais amplo, sabe? A gente não olha só ali para o que aquela pessoa fez. Então hoje, quando eu vejo determinadas coisas que acontecem, eu penso assim, puxa vida, o que será que está vindo nesse sistema tão lá de trás que culminou nessa coisa agora, né? Essa pessoa está aí pagando uma conta que não é dela, vamos dizer, é uma compensação do sistema. Então a gente trabalha o não julgamento. E isso não quer dizer que quem cometa tais atos não tenha que ser responsabilizado, não é isso. Mas que essa pessoa não pode ser excluída. E o que é a que tem exclusão? tem a lei, né, do direito penal, que ela tem que pagar, cumprir, e tem essa lei Sim. sistêmica onde ela é incluída, deve ser incluída, né? Antes só de você falar da exclusão, queria só complementar que eu lembrei, enquanto você estava falando, uma outra forma de exclusão que é esquecer, o esquecimento. Eu ia falar sobre isso agora. Você quer falar? Se estiver tudo bem para você. Tá. Então, os tipos de exclusões que a gente percebe são, como ela disse, o esquecimento. Sabe assim, quando tem alguém da nossa família que ficou muito esquecido e tipo assim, a gente não lembra mesmo e às vezes ninguém da família lembra, aquela pessoa às vezes ficou, sei lá, tem um caso até que numa família, né, não preciso identificar, mas que a pessoa ficou muito sozinha, sabe? Ficou muito isolada, mas essa pessoa, tipo assim, ficou tão esquecida que ninguém contava ela na família, sabe? E aí vem um descendente depois e começa a agir como ela, para lembrar, né? Só que, gente, isso é tudo inconsciente. Então, até que a gente consiga identificar isso, às vezes não identifica, às vezes vai passando de geração para geração. E aí tem coisa que é assim. Por exemplo, às vezes você pergunta assim, gente, por que aquela pessoa na família é daquele jeito? Mas não faz sentido, por que ela é daquele jeito ali? Então, assim, essas perguntas assim é que nos fazem pensar assim, quem será que ela está representando, né? Então tem muito isso, essa exclusão, né, do esquecimento. Tem a exclusão que é quando a gente julga, né? As pessoas julga, critica. Isso é uma exclusão, né? Que mais, Magali, que você tem No para falar? esquecimento, eu lembrei de falar dos abortos, né? Sim, Espontâneos ou não. Porque muitas vezes é tão dolorido um aborto que não se fala mais naquilo, não se vive o luto daquilo, não se inclui aquela criança. Porque quando um filho nasce, mesmo que ele morra um dia depois, você sempre se lembra que teve um filho, né? Ele pode viver 2, 3 horas, mas você lembra, assume que teve um filho. Quando ele é abortado espontaneamente ou não, em alguns momentos até se esquece que ele existiu. Às vezes até numa força consciente disso. Em alguns momentos até se dá o nome de uma criança não abortada, mas que nasceu e morreu, dá um nome para um outro filho, como se fosse um substituto, né? Então esses filhos que morrem, sejam depois de nascidos, ou principalmente os abortados, eles continuam sendo filhos. É como a Wilma diz, né? Pai e mãe não têm aborto, pai e mãe têm filho, né? sim. Então, os filhos que não nascem, eles fazem parte do sistema, e principalmente os filhos que vêm depois dos abortados, né, dos não nascidos, eles sofrem muito a consequência da exclusão dessas crianças no sistema. Eles não se sentem
no seu lugar, porque ele pensa que ele é o mais velho, mas ele não é o mais velho, tem um ou dois ou três antes dele. Ele se sente roubando o direito de viver de um outro irmão, né? Como se ele tivesse ali, mas assim, poxa, meu irmão morreu, né? E eu tô aqui, aquela frase é, eu deveria ter ido no lugar dele, né? Quantas pessoas não pensam isso? E esses filhos que vêm depois, eles sofrem, inclusive saudade. A gente já viu muitas constelações acontecendo de pessoas que abraçaram no representante, né, de um irmão morto e muita saudade. Uma alegria imensa de poder falar para o irmão, que legal que você existe. Porque a alma dele, o coração dele sabe que existem outros irmãos. Mas isso não é falado na família, isso não é colocado, é uma forma de exclusão muito forte e que afeta todos os filhos que vêm depois do nascimento e morte, né, da não inclusão dessas crianças. Então, eu acho importante falar isso, Sim. porque na questão do aborto é importante pensar nisso, né? Que essa criança é seu filho. Assim como as inseminações artificiais, né, Milene? A gente viu também um caso de várias inseminações artificiais, são E, filhos. e pílula do dia seguinte também. Quando, por exemplo, vamos dar um exemplo que às vezes a mulher tomou uma pílula do dia seguinte. E naquele momento acabou fecundando, mas assim, a gente não sabe disso, porque você tomou pílula do dia seguinte, então, como se diz, ninguém vai ficar sabendo disso, né? Mas isso tem um efeito posterior, né? Então, às vezes a própria mulher vai ter um sentimento de vazio, de tristeza, ou se ela tiver filhos depois, alguém vai ter algum sintoma para poder lembrar dessa criança, que mesmo que ela tenha existido, vamos dizer, por 5 segundos, a vida foi gerada. É isso que conta, entendeu? A vida ser gerada. Talvez não, não porque não nasceu, mas gerou a vida, conta. Então Conta. a gente viu, né, muito isso agora em questão de pílula do dia seguinte. Né? E isso é uma coisa assim que acho que ninguém pensa, né? Eu também não pensava nisso, nessa É, questão da é, pílula do dia seguinte. É importante as pessoas, a gente não está falando aqui para não tomar pílula ou não fazer aborto, É, não, não não. é isso, Não é nada não, disso. não é A nada gente só disso. está colocando assim os casos que vão gerar exclusões que muitas vezes as pessoas não vão saber, né? E é importante E caso você vá fazer um aborto, tomar uma pílula no dia seguinte, saber dessa lei, né? Saber que da tem lei do perfil. o Tem efeito. efeito vem depois, o efeito vem depois, é posterior, né? Você pode E resolver incluindo, né? Daqui a pouco a gente pode resolver incluindo. Mas não pensar que porque não conhece essa lei, não tem os efeitos nos filhos que vierem depois. E Vai lá, temos amiga. também mais um tipo de vínculo, né? Então, nós falamos vínculo de sangue, de destino, e aí dentro a gente vai falar sobre o vínculo sexual, né? Que são os parceiros que a gente tem na vida. E aí dentro desse vínculo, o que que conta, né? Sexo com amor, sexo com violência, que é o caso de estupro, e isso gera uma polêmica muito grande, né? Mas assim, aquele que comete o estupro acaba pertencendo, né? Primeira relação sexual, promessa de casamento, gravidez com sucesso ou não, que foi o que a gente acabou de falar, né? E gravidez sem sexo, que é o caso de fertilização in vitro. Então, todos esses casos aqui são casos de vínculo. E aí a lei do pertencimento atua. Então, por exemplo, assim, vamos dizer que o meu primeiro parceiro sexual não é o meu marido atual, vamos dizer assim. Se por um acaso eu esquecê-lo, ou vamos dizer assim, xingar, né, ter uma raiva, uma bronca violenta dele, e não querer falar que ele existe, isso é exclusão. E aí alguém vai representar ele para mim, viu? Para eu poder lembrar dele.
Se eu tiver filhos, pode ser o próximo filho meu primeiro, né? Vai representar. Ou Não às vezes, necessariamente filhos com ele, filhos com outro não, homem. filhos de outro homem, é isso mesmo. E às vezes até o próprio parceiro depois acaba, né? E, gente, isso é muito sério. E aí a gente fala assim, estamos falando de exclusão, né? Mas o que é incluir, na verdade, né? Deixa eu O só dar que é um oi pro meu incluir? filho que ele entrou, Milene. Oi, filho. Então, o que é a Eu queria só inclusão? complementar, antes de você falar disso daí, eu queria complementar que eu pensei, enquanto você estava falando, quando a gente casa de novo, né? E o marido tem um filho com a parceira anterior, e você fala, eu não quero saber nem do filho nem dela. É o reverso do que você estava falando, mas é exclusão também, né? É. É o reverso, mas é exclusão do mesmo jeito. Toda vez que a gente quer jogar alguém para fora, é exclusão, É exclusão. né? E tem efeitos, né? Tem Tem efeitos efeitos na nossa vida. e na vida também dos nossos descendentes. Então, assim, é por isso que a gente tem que hoje assim, ter muita consciência com o que a gente faz, né? Porque às vezes não vai afetar a gente, afeta os que vêm depois, nossos filhos, netos, né? Enfim. E o incluir, o que é o incluir? É você chamar alguém para morar junto, churrasquinho, happy hour, não. Incluir, gente, é só dar um lugar de respeito no coração. Significa que eu sei que aquela pessoa fez parte da minha história, mesmo que de uma maneira às vezes tão dolorosa, cheia de coisas às vezes duras, né, da gente digerir. Mas assim, se a gente dá um lugar para essa pessoa de respeito, por exemplo, eu vou dizer do meu caso mesmo, assim, vamos colocar aí um parceiro meu anterior, né? Eu penso assim, puxa vida, essa pessoa fez parte da minha vida, e tivemos coisas boas, coisas não tão boas, mas aqui no meu coração ele tem um lugar de respeito. É só isso. Eu não emito mais julgamento, eu deixo ele quietinho lá no lugar dele. Lembrando só que ele existe, que ele fez parte da minha história. Para mim, né, na minha visão, isso é um incluir. E para você, Maga? Na minha visão, é muito parecido com o que a Wilma fala, que é se alegrar com o sucesso do outro, né? Então, complementa o que você falou, né? De deixar a pessoa respeitar a sua própria história, porque em algum momento da minha vida, aquela pessoa foi muito importante, a gente teve momentos bacanas, momentos ruins, um deu força para o outro, um não deu força para o outro, faz parte da minha história. Então, eu sinto que se eu excluo parte da minha história, se eu for excluir o pai do meu filho, é como se fosse um tiro no meu próprio pé, porque fui eu que escolhi. Ninguém colocou uma arma para mim e fala, vai lá e casa com ele. Não, eu escolhi. Então, eu honro a minha escolha, aceitando o que foi e desejando para ele que ele seja feliz e que siga em frente e tenha a nossa relação o melhor possível, ficar com o melhor, né? E o que é dele, a responsabilidade dele pelo andamento do casamento e a responsabilidade minha é 50%, né? É 50% de uma sociedade. Então, eu sinto que no caso do meu primeiro marido dar um tiro no pé se eu não aceito a minha história. Que a história é minha, ele está na minha história. E muitas vezes a gente se pergunta, né, Milene, mas eu amo tanto meu filho, eu amo tanto meu marido atual, eu amo tanto, e o negócio não anda, né? Porque o Bert diz, amor só não basta. O amor é a água que entra num jarro. E o jarro é a lei sistêmica, é a lei natural, são as leis, são as leis. Então, se a gente tiver muito amor, vamos cair no amor cego, que é um amor que repete, que não faz as coisas da maneira mais acertada para os efeitos serem melhores, né? E a gente não consegue caminhar tranquilamente de uma maneira leve, porque só o amor não basta. Embora muitas pessoas possam considerar que a lei, essas leis, elas são
Opiniões, que a gente está falando aqui de uma coisa que é uma opinião nossa, ou uma opinião do Bert, melhor dizendo. Mas elas atuam na gente independente de acreditar ou não, né? Então, quanto mais a gente tiver conhecimento disso e entender que só o amor não basta, que a ordem, ela organiza, né? Ela organiza esse amor, aí o amor pode fluir, como uma cachoeira, como um rio, como como uma água dentro do jarro. Se for o amor em desordem, excluindo, quebrando a ordem, no desequilíbrio, não basta mesmo. O amor não basta. Ô Então, Magali, você quando consegue a dar um coisa não. exemplo, assim, para quem está ouvindo a gente, um exemplo seu, como você disse, você já está no segundo casamento. Para que, por exemplo, assim, quem tenha esses casos consiga entender como que é a exclusão e a inclusão, né? Como que é para você? Como que foi? Você teve um primeiro marido e agora você tem um segundo. Como é que você se sente em relação ao primeiro? Assim, para que fique mais didático, para que as pessoas possam compreender. Entendi. Em relação ao primeiro marido, quando a gente se separou, eu pensei, vamos ficar com o melhor do que foi a nossa relação. Porque se for para ficar junto, a gente divide o IPTU, paga as contas juntos, né? Então, separando, vamos ficar com o que é melhor. E eu sempre senti o vínculo com ele porque eu tenho o Felipe. O Felipe, que é meu filho, é um presente que a gente fez junto, né? Eu amo muito o Felipe. Então eu não posso desamar o João porque o Felipe é metade dele. Então eu amo muito o Felipe. E essa vidazinha aí, essa misturinha foi junto com o João, né? Então, para mim é mais leve. Eu desde o começo eu já pensava assim. Foi mais complicado na aceitação da primeira mulher do meu marido atual, porque a relação já era mais tumultuada e não tinha os lugares definidos, então eu me vi mais emaranhada na aceitação dessa nova situação, né? Porque eu entrei num sistema e eu não conhecia as leis sistêmicas e eu fui atuando de uma maneira fora de ordem. E quando eu percebi que ela tem precedência, porque ela veio primeiro, né? Eu me coloco no lugar, Milene, se o João, que é pai do Felipe, me excluísse, me bloqueasse o WhatsApp, bloqueasse o Facebook, não falasse comigo, eu ia ficar muito mal, porque a gente tem um filho juntos, né? Então, me colocando no lugar dela, eu penso, nossa, a gente tem algumas coisas que tem que se colocar no lugar mesmo para entender. Nessa segunda etapa foi mais difícil para mim, mas hoje eu já, de posse disso tudo e dos exercícios sistêmicos, das constelações que a gente fez, eu entendi o emaranhamento, que não vem só daqui, né? Esse emaranhamento é meu, que vem lá de trás, aqui só representa alguma coisa. Deu para entender, assim, um exemplo prático? Deu Deu, para... Deu? deu sim. E assim, os filhos ficam em paz quando, por exemplo, né, no seu caso, assim, por exemplo, o seu filho, como você inclui o pai dele, né, provavelmente ele sente muita paz. É isso que a gente vê, né, na nossa vivência da constelação. Então, por exemplo, assim, se eu tivesse um marido anterior e um filho com esse primeiro marido, mas eu excluísse, ele não respeitasse, o meu filho não estaria em paz. Ele teria algum sintoma, sabe? Isso aparece com sintomas. É assim que a gente consegue identificar quando tem algo ali emaranhado que a gente precisa olhar. Os sintomas aparecem. Às vezes são doenças, às vezes é ansiedade, às vezes é uma tristeza. Então, assim, isso não é regra. Em cada família, cada pessoa vai sentir uma coisa. Então, assim, por exemplo, às vezes você fala assim, nossa, mas o meu filho tem uma tristeza que não faz sentido. Ele tem tudo. Às vezes é a falta do pai que está excluído, mas essa falta não quer dizer que o pai não está ali fisicamente ou não existe. É que, para alguém, ele está sendo excluído, né? Então, às vezes,
a mãe do filho acaba excluindo esse pai, porque lá na relação de casal eles tiveram problemas, né? E isso aí muitas vezes acaba sendo transferido para o filho, e aí gera né, uma série de emaranhados e efeitos depois. Você tem alguma coisa para falar disso? Tenho, Milene, porque olha, meus pais se separaram há 50 anos atrás, onde era muito difícil ser separada, mulher desquitada, a É, família que é desquitada. bem desquitada, né? Era horrível. E assim, passaram-se 50 anos, hoje as pessoas se divorciam em 20 minutos, lá no Sejus, que eu faço um divórcio em 20 minutos. É muito mais rápido você se divorciar, é muito mais rápido você casar de novo. Só que o sistema de exclusão do primeiro continua. Continua. Tem um aprendizado aí de incluir aquela história do fim do casamento do homem e da mulher, mas não do fim do pai e da mãe daquela família, né? Então, embora hoje seja muito mais fácil, não existe mais os desquitados, os separados, você divorcia quando você quiser e casa novamente quando você quiser, a gente precisa aprender também como sociedade a ser mais leve e incluir a sua própria história, os chamados ex, né, que no caso a gente aprende que não tem ex, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, e permitir que os filhos, como você bem falou, sigam tranquilos, porque eles são metade de cada um. É muito importante o filho sentir que o pai e a mãe aceitam o filho como filho. O homem e a mulher é outra história, mas o pai e a mãe têm aquele filho. Então, se o pai critica a mãe, está criticando metade daquele filho. Se a mãe critica o pai, está criticando metade daquele filho. Isso eu vim aprendendo, aprendi na pele como filha de pais separados, onde eu fui muito joguete. Normal, para aquela época, era o melhor que se podia fazer, né? E fui aprendendo também casada e depois separada e continuo aprendendo. E essa ferramenta das leis sistêmicas, ela é um ouro, ela é uma joia, ela é uma pérola que tem me ajudado muito. Hoje eu sou muito feliz, casada de novo, prefiro estar casada hoje de novo do que estar sozinha. E é uma situação complexa, porque eu tenho primeiro marido, ele tem primeira mulher, eu tenho um filho, ele tem 2 filhos, tem não nascidos no meio, tem a namorada do meu primeiro marido, é complexo, mas a gente consegue lidar aceitando a complexidade e com ferramentas, e a lei sistêmica é uma ferramenta. Sim. E tudo isso é aprendizado, né? Se a gente conseguir olhar dessa forma, assim, quanta bagagem que isso traz para a gente, para a vida, né? Se a gente for olhar para a história das nossas vidas e dos nossos antepassados, quantas coisas se passaram, né? Quantas coisas foram vividas e quantos aprendizados, né? A Magali, você sabe que é engraçado, porque essa lei do pertencimento, e uma coisa assim que é importante a gente deixar claro, é que uma vez que tenha o vínculo, ele não se desfaz, né? Então, assim, por exemplo, no caso, vamos colocar os parceiros, né? No caso de parceiro, não adianta querer falar assim, ai, não existiu, o vínculo permanece, né? Então, por exemplo, assim, às vezes a gente relaciona com alguém que depois a gente quer simplesmente riscar ele do mapa, para ninguém nunca saber que você relacionou com aquela pessoa, né? Mas assim, é uma exclusão violenta. E aí depois vai ter efeito mesmo, Vai né? ter efeito. Aí a gente vai ver que ou às vezes depois a gente não consegue ter outro relacionamento, ou se tem, não fica bom, porque você está lá ainda no primeiro, você não resolveu, você está excluindo, né? Então, tudo isso interfere muito, né? Interfere demais. E você vai querer falar de consciência leve, consciência pesada? Será? Eu não Você sei se vai dar preparou? tempo. Acho que não é, acho que merece um especial, né? É. Mas a gente pode falar um pouco se der tempo. É engraçado, né, Milene, que o trabalho para excluir, ele é um trabalho
tão grande que se a gente percebesse que incluir deixa mais leve, né? Sim, Não, não é que excluir, você exclui e você fica tranquilo. Não é, exige um trabalho, como você falou. Se no seu primeiro relacionamento você está excluindo, a sua energia está ainda vinculada àquilo. Você está gastando uma energia com o passado, é. né? E fica lá mesmo, viu? Depois a gente pode até ter outro relacionamento, mas você fica tendo um certo efeito daquele primeiro lá que não ficou assim muito certo, entendeu? Enquanto exclui, tem um tipo de relacionamento pelo avesso, né, que não tem a despedida. Então você não está pronto inteiro para outra coisa nova. Você fica ali gastando uma energia com o passado, remoendo. Porque para você excluir uma pessoa que foi importante, no caso de relacionamento, você precisa lembrar das coisas ruins, né? É, Você precisa ficar fazendo um esforço para lembrar, para manter aquela exclusão, porque o sistema quer incluir. é. Então, para excluir, você precisa fazer força, precisa ficar guardando mágoa, ressentimento, E tudo gastando. isso vincula mais ainda lá, né? Lá para Vai trás. vinculando. Você só fica, né? Tem um provérbio, acho que é chinês, que fala que o seu coração está onde o seu pensamento está, né? Ou Então nas você fica. frases de Bert, né? A gente pode se liberar do mal se a gente deixa ele ir serenamente, né? Eu gosto muito dessa frase dele. E, por exemplo, até a gente naquela outra conversa que a gente falou, por exemplo, eu tinha um sintoma que era uma tristeza que eu sentia. E eu não sabia de onde vinha essa tristeza. Porque, assim, na verdade, eu não tinha muito motivo, né? Eu tô viva, tô com saúde, trabalho, tem minha casa, enfim, tá tudo correndo, vamos dizer assim, tudo bem, né? E Comemorou aí, 21 anos de casada. é, e aí assim, quando eu, na vivência da constelação, olha pra vocês verem como que é o tal da exclusão, hein? Teve uma vivência lá que era com o meu pai, e eu não sabia que era com ele, né? Então, assim, ele tá tão excluído que eu nem sabia que era com ele. Eu imaginei 200 pessoas menos ele. Mas ele não estava excluído porque eu queria, né? Primeiro, eu não sabia quem era, eu não tinha certeza de quem era meu pai. E assim, eu não tinha trabalhado dentro de mim essa energia do pai também, né? Porque mesmo que a gente não conheça, não saiba, não tenha contato, a gente pode trabalhar esse pai dentro da gente, ele fica incluído e a gente recebe essa força. Então, assim, depois que está incluído, a tristeza pode ir embora, a gente fica alegre, fica mais leve, vai fluindo, vai fazendo outras coisas. É muito bom, gente, é muito bom mesmo. É porque foi e é tão bom para mim que eu quero dividir com as pessoas. É isso mesmo. Esse nosso para quê aqui é dividir também uma coisa que a gente sente e que nós praticamos e queremos que as pessoas tenham acesso ao que a gente teve também, que é distribuir, né? Porque quanto mais pessoas tiverem esse tipo de informação, mais ferramentas elas terão para serem felizes. E o que importa realmente é a gente estar de bem com a vida, porque a vida ela é um presente, é uma coisa maravilhosa, a gente estar vivo, poder fazer as coisas, poder se mexer. E quanto mais a gente fica preso a nossos emaranhados, às exclusões, à quebra de ordem, ao desequilíbrio, nossa vida fica pesada. Então, essas nossas conversas, elas têm esse sentido de passar um pouco do que a gente tem vivido, tem experienciado e que tem feito, tem trazido resultados para a nossa vida de verdade. De Tem. verdade. Ô, Magali, deixa eu dar um exemplo aqui de exclusão do Claro. marido, né? Olha só. Então, assim, por exemplo, às vezes, né? A gente faz assim, nossa, mas fulano não faz aquilo direito. Nossa, olha aí o teu pai, faz tudo errado. Esse homem não faz isso, esse homem não faz aquilo. Deixa Olha que eu ali, faço, deixa que eu faço, que ele não sabe deixa que eu fazer. faça. Isso também é um tipo de exclusão, né?
É uma exclusão muito velada. Por isso a gente tem que estar muito consciente, porque às vezes, dentro da própria família, a gente exclui o marido, exclui pai, mãe, tio, irmão. Vamos excluindo assim, muito, né? Muito veladamente, mas é. E assim, com a constelação eu tomei consciência disso, porque eu também fazia isso. Porque assim, é engraçado, gente, porque a gente casa com uma pessoa, né? E tem a complementaridade, né? Então, assim, eu sou muito de vai e faz. Aquela coisa, assim, né? O meu marido é mais lento, mais tranquilo, ele faz no tempo dele, ele é mais metódico. E a gente acaba que, né? Eu, assim, muito impaciente, eu vivia sempre, assim, criticando ele. Não que eu quisesse criticar de uma forma ruim, mas era uma crítica, né? Não deixava de ser uma crítica. Então, eu percebi que isso também é uma exclusão, né? A gente exclui dentro da própria casa, no dia a dia. No dia a dia. Né? É. E essa exclusão, quando você diz, deixa que eu faço, ou ele é muito lento, ou ele é muito rápido, no fundo, a gente está querendo dizer que eu tenho mais direito de pertencer ao sistema do que ele, porque eu estou mais certa. Eu sei o que é melhor. Né? Principalmente com o marido que vem de um outro sistema, onde, sei lá, não comia pão no almoço, e o meu sistema come pão na hora do almoço, eu acho errado comer pão, não comer pão, e ele acha errado eu comer pão. Então a gente vai ficar brigando, um excluindo o pão da mesa, o outro colocando o pão da mesa, para provar que o meu sistema é mais certo do que o dele, só que não tem isso. Não tem certo ou errado, o sistema dele é dele, o meu sistema é meu sistema, e no caso do casamento, a gente fazer um sistema novo, respeitando o sistema de cada um. Né? Quando a gente no dia a dia, muito bem colocado pela Milene, começa a, teu pai não sabe fazer, deixa que eu faço, que menino lento, a gente está dizendo... Nossa, ser igual teu pai, olha ser aí. igual teu pai, A exclusão nítida. Nítida, e a gente está dizendo que o nosso jeito é melhor e que a gente pertence mais do que o outro, né? Como se fosse um julgamento moral. O bom e mal nessa história toda do pertencimento, ele só serve para fazer um julgamento. Você pertence mais a essa família e menos. Então, se você foi um estuprador, me desculpa, aqui na nossa família você pertence menos. Só que a lei do pertencimento não está interessada se ele é estuprador, se ele é padre, teve vínculo, ele pertence. E a gente sai julgando e se dando mal, porque a lei do pertencimento vai capturar um mais novo para representar aquele que foi excluído. Então pode ser seu filho, seu neto. Né? E a gente então, também a gente tem efeitos, né? Efeitos na própria vida nossa também, que é se sentir sobrecarregado. Então, tem diversos sintomas que a gente sente também, quando a gente está excluindo alguém. Ou até a gente depois, a consciência pesada e leve, acho que vai merecer uma conversa com todo mundo, que é interessantíssimo. E uma outra, Milene, que me passou agora, a gente falar das diferenças de atuação de pai e mãe, né? Como é que a mãe atua, como é que o pai atua. Para você não ficar julgando como mãe, ele não dá atenção, não, mas o pai faz de outro jeito. Né? O pai não vai fazer como a mãe, o pai vai fazer de outro jeito. Deixa ele fazer de outro jeito que o sistema fica completo. Né? Aqui em casa mesmo eu posso dar esse exemplo. Então, por exemplo, assim, eu sou uma galinha choca, protetora, e sabe aquela coisa assim? Eu sou assim, uma coisa. Meu marido não, ele já é mais tranquilo, ele tem, né, essa coisa aí do masculino, que deixa que a criança caia mesmo para ela aprender, né? E a gente, mãe, não, nossa, o menino vai machucar, olha o que você está fazendo com ele. Então, cada um traz, né, essa energia, mas depois a gente vai falar sobre isso mais específico também, que é um tema bem legal. Que mais? Deixa eu ver aqui. Eu trouxe um poema do Bert que eu acho tão bonito, eu vou ler um pedacinho, que chama Ordem e Amor. Acho que nós temos 10 minutos, né? 10 porque minutos. eu não estou conseguindo ver. 10 minutos. 10. Tá. Ó, esse poema chama Ordem e Amor. O amor preenche o que a ordem abarca. O amor é a água, a ordem é o jarro, que eu dei o exemplo que não é meu, é dele. A ordem reúne
o amor flui. A ordem reúne, não é o amor que reúne, a ordem reúne. É, Ordem e amor atuam juntos. Como uma canção obedece às harmonias, o amor obedece à ordem. O amor obedece à ordem. E como é difícil para o ouvido acostumar-se às dissonâncias, mesmo que sejam explicadas, é difícil para a alma acostumar-se ao amor sem ordem. Alguns tratam essa ordem como se ela fosse uma opinião, que eles podem ter ou mudar à vontade. Contudo, ela nos é pré-estabelecida, ela atua mesmo que não a entendamos, ela não é inventada, mas descoberta. E nós a percebemos como o sentido e a alma por seus efeitos. muito bom, né? Eu queria deixar uma pergunta para cada um que está na live. Para cada um, assim, sentir no seu coração, assim, quem será que eu posso estar excluindo ou que está excluído na minha família? É assim, um sentir mesmo, sabe? Uma pergunta assim para você pensar aí durante alguns dias. Será que tem alguém que está excluído na minha família? Ele foi esquecido, ou ele está sendo criticado, julgado? Quem será? Né? Quando os excluídos podem fazer parte, o sistema apazigua, a gente tem um pouco mais de paz, as coisas começam a fluir. E eu vou dizer, minha gente, que eu sou a pessoa que pode dizer isso, assim, que eu estou vivendo isso. Não é uma teoria, não. Eu estou vivendo isso, as inclusões, né? E é muito bom mesmo. Eu tenho sentido paz com isso, sabe? Quando realmente as pessoas podem pertencer, a gente sente paz, né? E quando incluímos a paz, essas perturbações. Gente, tem até uma coisa assim, você já pensou se na sua família tem alguma pessoa assim, sabe aquela pessoa às vezes que é meio perturbada? Não é perturbada de cabeça, não. Aquela pessoa que não para quieta, nada tá bom para ela, não gosta de nada, nada. Às vezes ela tá ali inquieta, é um sintoma dela, para lembrar um excluído. Por isso que deixei essa pergunta, para que cada um aí sinta no seu coração, bem ali dentro, ali no quentinho do peito, se você tem alguém aí que está excluído. E às vezes a gente, quando se propõe a fazer esse exercício, vem uma imagem. Vem uma imagem de alguém, assim. É um bom exercício. Bom, como faltam 5 minutos, né, para a gente terminar, são 7 minutos, eu queria dizer para as pessoas que eu e a Milene, a gente está preparando um encontro chamado Jornada Sistêmica, que nós vamos fazer dia 14 de novembro, para poder estudar mais aprofundadamente essas leis sistêmicas, essas leis naturais, que é o pertencimento, a ordem e o equilíbrio. Então vai ser no dia 14, a gente vai divulgar no nosso Instagram, então quem quiser participar já fica sabendo que vai acontecer sábado de manhã, tá? Isso. Vai dar para a gente estudar um pouco mais e nós vamos colocar também exercícios sistêmicos para a gente fazer 1 ou 2 exercícios sistêmicos. Tá Sim, certo? nós vamos fazer isso pelo Zoom, né? E vamos acompanhar quem estiver com a gente a fazer esses exercícios e sentir no seu corpo. Né? Isso. Como que como que foi com a gente, né? Que a gente também fez esses exercícios na nossa vivência. E são exercícios muito bons, a gente consegue ter bastante percepção com isso. E aí quem quiser estar com a gente, depois a gente vai divulgar certinho. E eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Eu queria saber também se o que a gente está passando, as pessoas estão conseguindo absorver, compreender, para que a gente, nas próximas lives, talvez, ou continue dessa forma, ou tenha, não sei, né, uma nova abordagem. Né, dá um feedback, o que vocês estão achando. Para a gente é bem legal e vai ajudar também a organizar, né? Muito bom. Olha, foi muito bom estar aqui de novo, podendo compartilhar isso tudo que a gente tem vivido, que de coração tem sido um divisor de águas na nossa vida. A gente espera que esse pouquinho possa fazer
algum movimento, posso trazer algum movimento para quem está assistindo, para quem está partilhando aqui com a gente esse momento. E como a Sim. Milene falou, qualquer sugestão para a gente é muito válido, porque é uma troca. Sim, eu quero agradecer muito as pessoas que participaram, que deixaram assim um tempinho aqui pra gente, né? Muito obrigada mesmo. E que o nosso conteúdo possa tocar o seu coração. Talvez não agora, mas talvez no decorrer dos dias, né? Alguma coisa surge aí para você que você não tenha pensado ainda. Magali, eu vou encerrar para poder salvar a live, Tá né? ok. Você quer falar mais alguma coisa? Só obrigado, Milene, obrigada para vocês que Sim. participaram. Nossa, muito obrigada. Muita gratidão. Gratidão ao amiguinho da Luana, da minha filha que está aí também. Gostei da presença dele e de todos vocês, viu? Todos vocês que participaram, muita gratidão, viu? Um beijo para Um todos. beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.